Esse certamente é um daqueles casos onde tem muito man, nem tanto do Wolf. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Lobisomem, a nova reinvenção da Universal dirigida pelo Leigh Whannell. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, eu falei aqui no canal sobre as duas principais versões do Lobisomem da Universal, a de 1941 do George Wagner e a de 2010 do Joe Johnston, que é bem injustiçada, além de ter dado uma palhinha também sobre o Homem Invisível de 2020 com a Elizabeth Moss, também dirigido pelo Leigh Whannell. É o filme que comprovou que você poderia revitalizar e reinventar ícones clássicos do terror de uma maneira contemporânea, relevante e que ainda pudesse encontrar uma forma de ser assustador e até socialmente relevante, né? Eu adoro o Homem Invisível, eu acho que ele certamente deveria ser um template, um guia de como seguir levando essas criaturas para o cinema, e não foi só eu que achou isso. A Universal, depois dos planos frustrados do Dark Universe com o Tom Cruise, também recorreu a Blumhouse, Jason Blum e o próprio Leigh Whannell para dar umas ideias e pitacos aí sobre quais projetos e monstros eles poderiam levar a seguir. Eu até lembro que haveria um filme do Drácula, da Karen Kusama, se eu não me engano, mas ele acabou cancelado alguns momentos antes da produção de fato começar. Mas uma das criaturas que já estava na mira da Universal, inclusive durante o desenvolvimento do Dark Universe, é o lobisomem, é o Larry Talbot, que ficou famoso no filme de 1941, ganhou algumas outras versões em vários outros filmes ao longo desses anos, como o Lobisomem Americano em Londres, que talvez seja o melhor filme de lobisomem de todos os tempos. Mas, assim como Benício Del Toro era um grande fã e surgiu produzindo e estreando a versão de 2010, um outro ator que era fascinado pelo lobisomem e veio à frente do projeto foi o Ryan Gosling, que em 2020 foi anunciado como ator e produtor de uma nova versão do lobisomem que era descrita, a gente nunca teve tantos detalhes sobre como seria, como um filme na vibe do Abutre do Dan Gilroy, aquele lá com Jake Gyllenhaal, que é fantástico por sinal. Imagino que talvez seja algum filme sobre o mundo do jornalismo noturno, onde o protagonista é um lobisomem, talvez. O Leigh Whannell e o Jason Blum chegaram a conversar com o Ryan Gosling sobre essa ideia, porém nenhum dos dois estava com a agenda livre o bastante, o que levou o Ryan Gosling a convidar o Derek Cianfrance, que trabalhou com ele em Um Lugar Onde Tudo Termina. Os dois chegaram a desenvolver o projeto, ficaram um bom tempo no desenvolvimento, porém lentamente ele foi caindo, o Ryan Gosling teve que sair e acabou voltando o Leigh Whannell para dirigir e reescrever do zero. O Leigh Whannell, ele conta que ele teve uma ideia para um filme de lobisomem em 2020, depois do lançamento do Homem Invisível e quando ele estava na quarentena da pandemia da Covid-19, ele escreveu o roteiro junto com a esposa dele, que é a Corbett Tuck, incorporando aí diversos elementos de isolamento, de uma família inteira presa dentro de uma casa. Resultado é mais ou menos isso que a gente vê em tela. O filme ele foi rodado na Nova Zelândia em março de 2024 com um orçamento de 25 milhões de dólares. É consideravelmente mais caro do que os 7 milhões do Homem Invisível e, assim, levando em conta que os 3 atores principais são de televisão, não tem muitas locações, a maior parte da verba deve ter ido para os efeitos especiais, para transformação prática do protagonista num lobisomem, não tem tanto CGI aparente. Resultado é um filme que certamente me agrada em vários aspectos, na idealização, na proposta, na atualização dos conceitos também, porém, na minha opinião, assim, né, eu acho que ele fica devendo um pouco no quesito ser um filme de lobisomem. A história do filme segue a família de Blake, vivido por Christopher Abbott, que viaja para o interior do Oregon quando seu pai é declarado morto. No percurso, a família é atacada por uma estranha criatura que passa a transformar Blake em um lobisomem. Então, se o Homem Invisível era uma atualização da clássica história de invisibilidade num contexto de relacionamento abusivo, eu vejo o lobisomem literalmente como isso que o Leigh Whannell falou. É você tratar a
transformação de lobisomem numa doença, num vírus. A gente pode até comparar com a própria Covid-19, né? Ainda mais em como o personagem vai ficando isolado dentro da mesma casa onde as pessoas estão, o que, na minha opinião, é uma ótima ideia, é um ótimo ponto de partida. O Lee Whannell diz que se inspirou nos elementos de body horror de A Mosca, mas também na forma como um membro familiar se torna uma ameaça para os seus entes queridos, que a gente vê muito bem colocado no Iluminado do Stanley Kubrick, e é basicamente isso, né? Me impressionou muito o fato de ser um filme ambientado numa noite só, num curto espaço de tempo, num espaço físico limitado também, é tudo na cabana de interior da família do Blake. Então é um filme que tá dependendo bastante da relação da família, dos personagens. E durante o primeiro ato, eu acho que o Lee e a Tuck fazem um trabalho muito bom de estabelecer o terreno, de colocar alguns problemas, questões e tiques de relacionamento entre os três personagens. O Blake é casado com essa personagem da Julia Garner, eles têm uma filha pequena que é muito bem interpretada pela Matilda Firth, então é um núcleo sólido, você entende algumas questões entre eles, você sabe de antemão quais são as situações que eles vão enfrentar. Eu até gosto do prólogo estendido que mostra o Blake com o pai dele, que é um pai meio militar, bem exigente, que acaba levando o Blake a se tornar um adulto um pouco retraído e super protetor. Inclusive, né, eu gosto desse pequeno paralelo que o filme nunca faz menção, você vê visualmente como ele tem um pai militar, ele é todo exigente, né, aparece com um rifle caçando no início, mas com a filha dele, ele literalmente passa batom pra brincar com ela, né? Tem uma justaposição temática no interior do personagem que pode não ser explicitada, você não vai ver isso num diálogo, mas que tá colocada ali na tela, né? E eu gosto dessa caracterização, eu gostei do trabalho do Christopher Abbott, apesar de eu não achar que ele é um dos caras mais expressivos, ele é estranhamente similar com o Kit Harington, ele é um outro Jon Snow andando por aí, mas nesse ponto eu também senti um pouco de falta da personagem da Julia Garner, porque no início do filme fica meio que estabelecido que a menininha é muito mais próxima do pai, tem ótimas cenas entre os dois, mas a Julia Garner ela é mais distante, ela é centrada em carreira e ela não se relaciona muito com a filha. Aí assistindo o filme, né, você pensa nas clássicas regras de roteiro, no foreshadowing, bom, o cara vai virar um lobisomem, mãe e filha vão se tornar mais próximas. E é mais ou menos isso que acontece, mas aí eu senti que não teve aquela catarse, não teve aquele momento, sei lá, das duas conversarem, resolverem as diferenças, se tornarem mais próximas, como o roteiro promete. Eu acho que ele é um filme que de primeiro ato promete muita coisa, inclusive na relação do Blake com o pai, mas que não entrega tanto. E eu senti que é um caso de talvez cenas que ficaram para trás na ilha de edição. Eu senti que existe algum corte mais longo e melhor aprofundado desses personagens nesse sentido, né? Inclusive, eu nunca vi muita coisa da Julia Garner, mas eu acho que faltou um pouco de impacto dela, um pouco de carisma, especialmente no clímax. O clímax é uma questão que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas agora, sobre essa ambientação, a direção do Lee Whannell e o conceito dele em prática, eu acho que funciona perfeitamente bem, é o melhor elemento do filme inteiro, porque no momento em que o Blake é atacado e os sintomas começam a aparecer, o filme literalmente coloca no ponto de vista dele através de jogadas de câmera, luz e som, que é o tipo de artimanha que me deixa muito inspirado, sabe? O Lee Whannell, ele é muito inteligente e ele sabe usar todas as ferramentas cinematográficas que você tem para contar uma história, né? Por exemplo, tem uma cena tão boa onde o Blake começa a ouvir um barulho alto e abafado, ele não sabe de onde vem, ele entra na casa, sobe as escadas, está procurando por esse barulho, é uma grande sequência de suspense, aí ele vê que o barulho vem de dentro de um armário, ele abre e ele descobre que ele está ouvindo as patinhas de uma aranha andando na parede, só que muito elevado, né? A frequência dele tá aumentando. Então é quase como se fosse uma transformação de super-herói, do Homem-Aranha, só que num filme de terror. É uma sequência bem aterradora, até porque o Lee Whannell usa aquela câmera acoplada dele para seguir os movimentos. Tem essa jogada muito boa, onde o Blake, isso tudo dentro de uma tomada só, ele tá falando, mas a Julia Garner não está entendendo, então a câmera gira ao redor dos dois, a paleta de cor do diretor de fotografia Stephen Doocy, o mesmo do Homem Invisível, muda, as expressões faciais são diferentes, então você começa a adentrar
dois campos sonoros dentro do mesmo plano, o que me pareceu uma forma muito engenhosa e criativa de ilustrar como os sentidos do protagonista estão mudando, né? Não dá pra dizer que é um filme desleixado de forma alguma, tem uma ideia forte, tem uma valorização desse conceito que é puro cinema, sabe? O Lin Whannell já tinha feito isso muito bem no Homem Invisível, e eu não vou dizer que ele faz igual aqui, né? Porque o Homem Invisível tá muitos passos acima pra mim, mas tem o suficiente aqui para eu conseguir valorizar o esforço e o trabalho da equipe. Agora, a transformação do lobisomem é o filme inteiro, né? Esse que é o curioso. Ele vai se transformando numa criatura durante o filme inteiro, e a gente tinha visto um visual vazado aí de um lobisomem, não é exatamente aquilo que tá no filme, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, né? Eu sei que ele tem uma pegada bem realista, um ritmo um pouquinho mais lento para desenrolar essas ações, mas eu fiquei esperando um visual mais marcante, né? E não ajuda o fato de que eu acabei de reassistir o Lobisomem do Benício Del Toro, que tem o Rick fucking Baker fazendo a maquiagem, e aqui, né, a impressão que fica é que é um lobisomem da Shopee, né? Me lembrou mais Teen Wolf do que a criatura clássica, e eu entendo também. O Anel disse que ele não queria ficar preso a um visual icônico, ele queria criar o lobisomem dele, o que é perfeitamente aceitável, mas ficou devendo pra mim, sabe? Inclusive eu acho que o clímax, que é tão construído, a gente tá vendo o filme inteiro chegar nessa posição, ele fica um pouco abaixo da média, na minha opinião, sabe? Eu não senti aquela tensão, aquela energia, aquele desespero que a situação deveria render, apesar de eu achar que ele é perfeitamente correto onde ele tá tentando levar a história. Tem até algumas boas surpresas envolvendo o lore e o passado de alguns personagens, nada muito brilhante, mas eu acho que funciona dentro da proposta. Eu devo dizer que eu esperava um pouquinho mais, né? O Homem Invisível é um filme maravilhoso, é uma barra muito alta, e eu não digo que esse lobisomem é ruim de forma alguma, mas eu enxergo como esse potencial poderia ter sido muito melhor explorado, talvez com um elenco diferente, com um visual de lobisomem mais interessante também, inclusive diversos elementos da mitologia clássica do lobisomem, a lua cheia, a bala de prata, a bengala clássica da família Talbot, nada disso está no filme, tá? Ele é realmente, o termo em inglês é strip down, ele tira todos os elementos para tentar chegar ao núcleo, ao que mais interessa dentro dessa história. E nisso, o filme é bem sucedido, apesar de eu achar que poderia ter sido mais. Pra Lobisomem de 2025, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse Lobisomem do Lin Whannell, suas expectativas aí pro filme, e também qual monstro clássico da Universal merece uma nova revitalização. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.